Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui é uma resolução de exercícios sobre áreas e volumes, tá bom? Na continuação das duas aulas anteriores, tá certo? Eu selecionei alguns exercícios aqui, que eles vão compor aí futuramente uma lista que eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui com uma questão número 4 que eu já escolhi, né? Vou mostrar aí para vocês na tela, né? Questão 4 diz o seguinte: um losango tem 40 centímetros de perímetro, né? Se a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, determine a área do losango, né? A gente não viu, digamos, a figura do losango, né, em termos de área geométrica, né? Mas não é difícil você descobrir qual é a área do losango a partir, né, de triângulos e outras figuras que você já conhece, né? Então, o que é o losango? O losango é uma figura geométrica que tem os seus quatro lados iguais, né? Mas ele difere, obviamente, do quadrado, né? Por seus ângulos, né, não serem ângulos de 90 graus, tá bom? Então, qualquer figura geométrica que possua quatro lados iguais, né, e os ângulos não forem 90 graus, né, é caracterizado como losango, né? Então, tem aqui o losango definido dessa forma, né? E aí ele diz o seguinte, que o perímetro, né, do losango, né, é 40 centímetros. Então, como o perímetro é a soma de todos os lados, né, o perímetro aqui do losango vai ser simplesmente 4 vezes o L, né, que é o mesmo perímetro do quadrado, né? Então, nesse ponto aí, eles são equivalentes, tá bom? Agora, diferentemente do quadrado, né, as diagonais principais de um losango, né, elas não são iguais. No quadrado eles são iguais, mas no losango não é, justamente por causa dos ângulos que são diferentes, tá certo? Então, se eu chamar isso aqui de diagonal menor, como sendo D1, né, essa distância entre esse ponto e esse outro, e essa distância entre esse ponto e esse outro vértice, né, de diagonal maior, D2, bom, então vou definir aqui D1 como sendo a diagonal menor, certo? E eu vou chamar de D2 como sendo a diagonal maior. Tá bom? Por que eu estou fazendo essas definições aqui? Porque elas vão ser importantes, né, para descobrir quanto que vale a área de um losango, que é o que ele pergunta aí na questão, tá bom? Claramente, pela própria figura, você vê que à medida que você corta esse losango com as suas diagonais, né, você tem a formação aí de 4 triângulos, né? Você tem esse triângulo aqui, esse aqui, esse aqui, esse outro, né? E todos eles possuem os mesmos ângulos, né? Na verdade, são 4 triângulos retângulos, né, que possuem, obviamente, os mesmos ângulos, porque as diagonais, né, de um losango, ela corta o ângulo, né, da qual parte, né, o vértice, né, em dois, né, é uma espécie de bissetriz, tá bom? Então, ela particiona o ângulo aqui em dois valores iguais. Então, são 4 triângulos equivalentes, tá certo? Então, a área do losango, ela vai ser definida, né, como sendo 4 vezes a área, né, do triângulo. Que triângulo é esse? É um triângulo, né, formado por, eu vou até rachurar aqui esse triângulo que eu estou querendo calcular. Ele é um triângulo formado por um dos lados do losango, né, e a metade da diagonal menor e a metade da diagonal maior, tá bom? Então, o que a gente tem? Esse triângulo aqui que eu estou querendo calcular é um triângulo retângulo, né, formado por L D1, né, sobre 2, que é a metade, né, e o outro lado é D2 sobre 1. Tá bom? Não precisa você se preocupar, por enquanto, sobre os valores, né, em substituir valores que ele fornece na questão. Vamos trabalhar com a questão de forma literal e depois a gente pode, no final das contas, substituir, tá certo? Quanto que vale a área desse triângulo, né? A área de qualquer triângulo, tá bom, é um meio da base vezes a altura. Então eu preciso determinar, né, quem é aí a base e quem é a altura, tá bom? Só que ele dá uma informação importante, que a gente pode já ir trabalhando com ela. Ele diz na questão, né, que a diagonal maior é o dobro da diagonal menor, né? Ou seja, o D2 aqui, ele é 2 vezes D1, tá bom? Ora, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né, que diz que a hipotenusa ao quadrado, né, é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então você tem aqui L ao quadrado, por Pitágoras, né? Você tem L ao quadrado, D1 sobre 2 ao quadrado, mais D2 sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, daqui a gente vai tirar o quê? A gente tira aqui L ao quadrado, né? Vai ser D1 ao quadrado sobre 4, mais D2 ao quadrado sobre 4.
tá bom? Com isso a gente chega à conclusão de que dl ao quadrado vai ser d1 mais d2 ao quadrado sobre 4. Né? Ajeitando aqui a expressão, vai ficar d1 quadrado mais d2 ao quadrado é 4l quadrado. Tá certo? Aqui a gente já pode tirar algumas informações, né? Porque a área desse triângulo aí, bom, vai ser o quê? Então eu vou guardar essa expressão que eu acabei de encontrar para a gente usá-la aí posteriormente. Quanto é que vale a área do triângulo? Né? Então a área do triângulo é um meio da base, né? Mas quem é a base desse triângulo? Eu vou colocar aqui só primeiramente a base, a palavra, né? Vezes a altura. Mas quem é a base e quem é a altura nesse meu triângulo aí? A base é simplesmente a diagonal aqui maior sobre 2. Então é D2 sobre 2. Quem é a altura? D1 sobre 2. Certo? Com isso, a área do meu triângulo aí vai ser 1 meio, né, de D1 que multiplica D2 sobre 4. Tá certo? Então, se a área do losango é 4 vezes a área do triângulo, eu tenho aqui já de imediato que a área de um losango, sem precisar você recorrer a equações aí, né, fórmulas mágicas, né, você consegue observar que, como ela é 4 vezes a área do triângulo, ela vai ser 4 vezes esse valor que a gente acabou de encontrar. Então vai ser 4, né, 1 meio de D1, D2. Olha que interessante, ó. Você cancela esse 4 com esse 4 e você chega à conclusão de que a área do losango, né, vai ser D1 vezes D2 sobre 2. Né? Ou seja, é um produto das diagonais dividido por 2. Né? A diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Mas quem são as diagonais? Eu sei que uma, como ele falou na questão aí, é o dobro da outra. Né? A maior é o dobro da menor. E eu sei que as diagonais elas obedecem a essa relaçãozinha aqui de Pitágoras, né? Como a gente já calculou. Tá bom? Então, se o perímetro que ele diz na questão é 40, agora a gente pode recorrer aos valores. Né? Se o perímetro é 40, o perímetro do losango, como a gente já viu, é 4L, que é 40 centímetros. Tá bom? Daqui a gente conclui que o lado é quanto? 10 centímetros. Né? Agora vamos usar essa relação de Pitágoras aqui, ó. Né? E usar o fato de que D2 é o dobro, né, de D1. Como é que fica aqui? Então, se D2 é o dobro de D1, eu tenho o seguinte, que D1 ao quadrado mais D2. Quem é D2? É 2 vezes D1 ao quadrado é igual a 4 vezes L quadrado. Bom, então, daqui a gente tira o seguinte, que D1 mais 4 vezes D1 ao quadrado vai ficar 5 D1 quadrado é igual a 4L quadrado. Né? Então, a nossa diagonal menor vai ficar raiz quadrada de 4 vezes L ao quadrado sobre 5. Né? Ou, em outras palavras, D1 é 2L sobre raiz de 5. Né? Se você quiser substituir valores, você substitui, né, o L por 10 centímetros e tem o valor da diagonal menor. Mas não vai ser preciso. Por quê? Porque se o D2, né, ele é 2 vezes o D1, basta multiplicar aqui o D2. Né? Para encontrar o D2 eu multiplico por 2 o D1, então eu tenho 4L sobre raiz de 5. E por que eu não tirei o valor de raiz de 5? Porque perceba, né? Para não ficar trabalhando com vírgulas, casas decimais aí a todo momento. Perceba que eu vou ter que multiplicar o D1 por D2 para encontrar a área do losango. Tá certo? Então, no momento em que eu multiplico isso daqui, o raiz de 5 com a raiz de 5, né, ao ser multiplicado, ele vira apenas 5. Né? Então fica mais fácil de manipular. Então aqui finalmente a área do losango vai ser 1 meio de D1 vezes D2, tá bom? Que é igual a 1 meio de D1, 2L, raiz de 5. Né? E o D2, 4L, raiz de 5. Tá bom? Então a área que a gente está procurando vai ficar, posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, né, em cima e embaixo, vai ficar 4L, né, ao quadrado, dividido por 5. Mas o L é 10 centímetros. Então, L ao quadrado, né, é 100 centímetros quadrados. Então, fica 100 centímetros quadrados vezes 4, que dá 400 centímetros quadrados, né, dividido por 5, que dá, no final das contas, 80 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do losango que a gente estava procurando. Tá certo? Então, perceba que você não precisa nem sempre ficar preso a fórmulas e equações de diversas figuras geométricas, não. Você pode, inclusive, deduzir a expressão da área do losango, né, sabendo simplesmente a área, né, do triângulo. Tá bom?
Sexta questão, ele diz o seguinte: determine a área de um trapézio isósceles de perímetro 26 centímetros, que possui a medida de suas bases igual a 4 centímetros e 12 centímetros. Tá bom? Então, o que é um trapézio isósceles? Né? O trapézio isósceles é uma figura aí de 4 lados. Tá bom? E a diferença de um trapézio, né, para um quadrado, né, para um losango, né, para um paralelogramo, por exemplo, né, é que ele possui aí, né, o que a gente conhece como uma base menor e uma base maior, tá bom? Então eu vou chamar essa distância daqui para cá de A, tá bom? E essa outra distância aqui menor de B. Então A, quem é A? É a minha base maior, tá bom? E o B é a base menor, tá certo? E como ele é um triângulo, é um trapézio isósceles, tá bom? Ele possui dois lados aqui iguais, como a própria palavra está dizendo, tá bom? Dois lados iguais, né? Então esse aqui é o lado do trapézio, tá bom? Tudo bem? Então o que ele diz? Ele diz que a área do trapézio isósceles, né, tem perímetro aí, esse trapézio tem um perímetro, né? Vamos colocar aqui o trapézio, né? O perímetro dele é 26 centímetros, conforme foi dito na questão, né? E a base, ele fornece que a base maior, né, é 12 centímetros e a base menor é 4 centímetros. Tá certo? Então, a gente já tem essas informações aí relevantes. Como é que a gente pode calcular a área desse trapézio? Né? A partir dessas informações, né? E o interessante aqui é você trabalhar inicialmente com as informações literais, né? Depois você substitui no final os valores, tá bom? Para não ter nenhum tipo de confusão na hora de substituir os valores, para não confundir unidade, para não confundir casa decimal, né? É sempre interessante você fazer a análise, né, juntamente com os valores literais, tá certo? Então vamos lá. Como que seria a área desse trapézio, né, completo? Perceba que a área do trapézio vai ser a área deste triângulo, né, juntamente com a área deste retângulo, e juntamente com a área desse outro triângulo. Né? Só que como o trapézio é isósceles, os dois triângulos são equivalentes. Né? Então, você tem basicamente que a área do trapézio, vamos começar a escrever aqui a definição. A área do trapézio, né, vai ser 2 vezes a área do triângulo que o compõe, né, porque é um trapézio isósceles, mais a área do retângulo. Tá bom? Como você está observando aí, a área do triângulo vai ser o quê? A área do triângulo é 1/2 da base, que é esse valor daqui para cá. Né? Vou colocar aqui só base por enquanto, para a gente descobrir quem é a base depois. Vezes a altura, né? Que eu vou chamar de H, que é a mesma altura do trapézio. Né? E quem é a área do retângulo? A área do retângulo ela vai ser a base, né, do retângulo, o próprio lado aqui do retângulo, que do jeito que você está vendo aqui vai ser B, certo? Que multiplica a altura H. Tá certo? Tudo bem? Bom, quem é a base do retângulo? Então, a base do retângulo, desculpa, a base do triângulo. Né? A base aqui do triângulo. Perceba o seguinte, se o lado, a base completa do trapézio vale A, e essa parte aqui do retângulo vale B, né? Então, esse lado aqui do trapézio é igual a esse outro lado aqui também. Né? Então, é A menos B dividido por 2. Então, a base aqui é A menos B, tá bom? Dividido por 2. Você consegue visualizar isso daí? Porque você tem A, tira B, que é essa base menor, sobra um pedaço que você tem que dividir por 2, porque é um para cada triângulo. Tá bom? Então, no final das contas, a área do trapézio, né, só fazendo as contas literais aqui ainda, né, cancela esse 2 com esse outro 2, vai ser a base, que é A menos B sobre 2, vezes H, mais B H. Olha que interessante, ó. A área do trapézio, sem a gente precisar ainda substituir nenhum valor, mas somente literal, né? É AH sobre 2 menos BH sobre 2 mais BH. Né? Finalmente, a gente tem o quê? Menos BH mais BH dá mais BH sobre 2, né? Que é menos 1/2 mais 1. Né? Menos 1/2 mais 1 vai ficar mais meio. Então, se você fizer essa continha, vai ficar A mais B vezes H sobre 2. Tá bom? Essa aqui é a área do trapézio. Como é que você interpreta isso daqui?
base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Tá bom? Sem precisar recorrer aí a nenhuma expressão, né, nova. Né? Bom, ele já te dá praticamente tudo. Né? Porque ele dá o perímetro, ele te dá o A e o B. Tá certo? Então, do jeito que está aqui, falta a gente descobrir somente quem é a altura. Né? Porque o perímetro do trapézio, conforme você está vendo aí, vai ser o quê? A mais B, que são a soma das duas bases, mais 2 vezes o L. Tá certo? Mais 2 vezes o L. Né? E eu sei quanto é que vale A mais B, eu sei quanto é que vale o perímetro, eu posso descobrir quanto é que vale o L. Então, se isso aqui é igual a 26 centímetros, né? Aí você pergunta, mas por que você quer saber o L se na expressão não tem L? Né? Perceba que eu só vou conseguir descobrir esse H, tá bom? Se eu novamente usar aqui o teorema de Pitágoras, né, para descobrir quem é o L, né, descobrir o H, eu preciso do L e do valor de A menos B sobre 2. Né? Então, vamos aqui voltar para a conta para descobrir esse L. A mais B é 12 mais 4, né, centímetros. Bom, mais 2 vezes o L igual a 26 centímetros. Está tudo na unidade que a gente pode calcular mais facilmente, na mesma unidade. Né? Então, fica 16 centímetros, 26 centímetros, passa 16 para o outro lado, vai ficar 26 menos 16, que dá 10. Né? Daqui a gente tira que o lado é 5 centímetros. Tá bom? Terminou a questão? Não. Né? Porque eu vou precisar calcular a altura. Né? Vamos voltar para o triângulo aqui. Ó. Então, esse triângulo aqui, do trapézio, vou colocar ele aqui agora embaixo. Só fazer uma replicação aqui. A gente tem a altura, a gente tem o lado, e a gente tem essa base do triângulo, que eu já mostrei para vocês, que é A menos B sobre 2. Né? Então, no final das contas, eu tenho L quadrado, que é a hipotenusa, H ao quadrado, que é um cateto que eu quero encontrar, e A menos B ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, daqui a gente tira o quê? L quadrado é 25. Vou deixar tudo sem unidade, porque está todo mundo na mesma unidade. Vai ser igual a H ao quadrado, que eu quero encontrar. A menos B é 12 menos 4. 12 menos 4 é 8. Tá bom? Então, 8 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, 8 quadrado vai ser igual a 64. E 2 ao quadrado é 4. Então, daqui a gente tira o seguinte. 25 mais H ao quadrado. 64 dividido por 4, né? Dá quanto? Dá simplesmente 16, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 25 igual a H ao quadrado mais 16, tá bom? Então, nosso H ao quadrado vai ser 25 menos 16, que é 9, né? Então, daqui a gente conclui que o H, que é uma altura, né, é 3 centímetros. Pronto. Praticamente a questão acabou. Por quê? Porque agora eu sei quem é a área do trapézio. Né? A área do trapézio é simplesmente a soma das bases, que é 12 mais 4, que multiplica a altura, que é 3, dividido por 2. Então, 12 mais 4 dá 16. Né? 16 vezes 3 dá 48, né? Que dividido por 2 dá 24. Então, a área do trapézio aí que ele está perguntando é 24. O quê? Né? Como todas as unidades foram centímetros, então é centímetro quadrado. Bom, a área do trapézio é 24 centímetro quadrado. Certo? Questão 8 diz o seguinte, ele mostra uma figura aí de um campo de futebol e diz assim, em torno de um campo de futebol, construiu-se uma pista de atletismo com 3 metros de largura, cujo preço por metro quadrado é R$500. Né? Quanto custa a construção toda? Certo? Então, vamos aqui dar a ideia de como que a gente pode calcular isso daí. Então, você tem aqui basicamente um campo, né, que é caracterizado pelo retângulo, que é o campo propriamente dito. Né, e a pista de atletismo ela tem esse formato aqui, né, de circuito, né, um formato aí, ovalado. Né? Então, você tem basicamente a pista ela é composta de quê? Ela é composta de dois pedaços aí de circunferências, né? E 2 faixas retangulares, tá bom? Então você tem basicamente aí 2 pedaços de anel, né? Uma circunferência completa, um anel, e 2 faixas retangulares, né? No desenho ele diz que um lado do campo é 100 metros, né? A espessura, né, da pista é 3 metros, tá bom? O tamanho,
né, que é a largura do campo, é 40 metros, e você tem mais 3 metros aqui de pista, de largura. Né? Mas como é que a gente pode calcular essa área completa? Primeiro, a área mais fácil, né, que é a área da parte retangular, né, que é a parte reta do circuito. Né? A gente pode calcular pela área, né, do retângulo. Então, a área reta do circuito, né, das duas retas aí do circuito, né, da pista de atletismo, né, vai ser 2 vezes a área de um retângulo. Que retângulo é esse? Né? Esse retângulo aqui de cima ou de baixo são equivalentes. Né? Então, vai ser 2 vezes a área do retângulo, que a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, 100 metros vezes 3 metros de largura. Né? O que dá uma área total da reta da pista, né, de 600 metros quadrados. Bom, como é que a gente pode calcular agora a área curva? Né? Se você perceber bem, a área curva, né, ela pode ser inclusive unida. Né? Você pode unir esse pedaço aqui com esse outro pedaço e gerar, né, 2 círculos, né, circunscritos. Né? Ou seja, um círculo dentro do outro, compartilhando aí o mesmo centro. Tá certo? O que torna o cálculo um pouquinho mais simples. Né? Você pode considerar agora, basicamente, que a área do circuito externo, né, que é a parte curva, né, vai ser a área desse círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da parte curva da pista, né, vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo, de novo, só que menor. Tá bom? Quem vai ser essas áreas? Vai ser πr, chamar aqui de r maior ao quadrado, menos πr menor quadrado. Tá bom? E aí eu vou descobrir quem é esse raio maior e quem é esse raio menor. Tá certo? Aqui, perceba que, do jeito que você está na figura aí, é fácil de ver, né, que se o diâmetro do raio menor desse círculo, nessa distância, né, se você for pegar aqui essa distância daqui para cá, que é o diâmetro do círculo menor, né, vale 40 metros, tá bom? Que é o tamanho da largura do campo, de fato. O raio menor vale quanto? 20 metros, tá certo? E o raio maior? Ora, o raio maior vai ser basicamente um aumento aqui de 3 metros, porque então você tem aqui o raio 1, ó, R1, que é o raio menor, tá bom? E você tem um raio maior, que vai ser, né, a diferença da largura. Tá bom? Diferença da largura. Então, o raio maior vai ser quem? 23 metros. Tá certo? 23 metros. Então, a área da parte curva, que é o que está faltando a gente calcular, vai ser igual a π, né, que multiplica raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Então, essa brincadeira aqui vai ficar π. Vou deixar todo mundo em metros, né, que a gente está vendo em metros. Então, raio maior 23 ao quadrado, tá bom? Menos 20 ao quadrado. Tá bom? Então, se você fizer essa continha aí, você vai encontrar 129 π, né, metros quadrados, que é a área curva. Né? Eu vou usar aqui o π aproximadamente 3,14, tá bom? E aí, se eu usar 3,14, eu fico o seguinte, que a área total da pista, né, vai ser a área da parte reta, como a gente já calculou, mais a área da parte curva. Né? Então, a área da parte reta, que era 600 metros quadrados, eu já calculei, mais a área da parte curva, que é 129 π, né, metros quadrados. Substituindo aí o π por 3,14, somando todo mundo, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter aproximadamente aí 1.005, né, 265 metros quadrados. Tá bom? Se você tiver, né, o preço, aqui é a área total. Como ele diz que o preço custa R$500, você multiplica. Né? Então, o preço total da construção vai ser a área total vezes o valor do metro quadrado, que é R$500, como ele disse aí. Você vai ter um preço total de R$502
mil reais, né? 630 e 630 reais, né? 502 mil e 630 reais. Tá bom? Esse é o valor total aí da construção, certo? Então, questão aí só para utilizar mesmo o conceito de área de círculos, né? E retângulos aí em conjunto, tá bom? 11ª questão, a questão é uma pergunta bem direta, né? Quanto vale o volume de um tetraedro regular de aresta 1? Né? Então, quanto vale o volume de um tetraedro regular de aresta 1? Um tetraedro, né, é uma figura geométrica, né, é uma figura tridimensional geométrica que possui 4 lados iguais. Né? Isso aí só é possível, né, com o triângulo equilátero. Tá bom? Então, o tetraedro, vamos tentar fazer um desenho esquemático aqui. Ele é um tipo de pirâmide, né, em que a sua base é um triângulo equilátero também. Então, são 4 aí, lados, né, 4 lados iguais, tá bom? Em que os são triângulos equiláteros. Tá bom? Tudo bem? Triângulos equiláteros. Então, todas as arestas, né, é L, porque é todo mundo igual, e ele diz que vale 1. Né? 1 sem unidade nenhuma, só para você simplesmente encontrar o valor aí do volume de forma adimensional. Tá bom? O que você vai ter que fazer? Né? Qual é a ideia básica aqui? A ideia básica, isso aqui também é uma pirâmide. Né? Então, você vai precisar de quê? Você vai precisar da altura da pirâmide, tá bom? E da base da pirâmide. Você sabe que o volume de uma pirâmide, como a gente já discutiu, é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? Então, você vai precisar se preocupar com a base e com a altura da pirâmide. Tá bom? Então, eu vou definir aqui um ponto, um vértice, né, A. Vou definir esse outro vértice B. E eu vou definir esse ponto aqui central, vou chamar de C. Né? Importante lembrar que como é um triângulo aqui, como é um tetraedro regular, né, e é triângulos equiláteros, a altura desse tetraedro aqui, ela toca exatamente no centro do triângulo equilátero, né, de baixo, da base. Então você vai precisar se preocupar com a altura, tá certo? E com a base, que é um triângulo, tá bom? Equilátero. Então, ó, vou pegar aqui o triângulo, do jeito que você está vendo aqui, eu vou pegar o triângulo ABC, tá bom? Olha bem o triângulo que eu estou pegando, esse triângulo aqui com altura, né? ABC. Aqui é o lado do tetraedro. E essa distância BC aqui é um valor de x, né? E é importante destacar que o BC, que eu vou chamar de x, né, eu ainda vou precisar determinar, né? Que é a distância do centro do triângulo equilátero até um de seus vértices. Né? Então, para eu calcular primeiramente a altura, né, eu vou precisar saber quem é esse x. Então, vamos agora para o triângulo equilátero da base. Né? Eu vou definir aqui esse ponto como sendo E, esse outro ponto aqui como sendo F. E agora eu vou pegar o triângulo equilátero da base. Né? Aqui vai ser a minha base. Tá bom? Eu vou pegar o triângulo equilátero da base composto por B, E, F. Né? E eu estou no centro aqui. E eu sei que essa distância BC, que é o que eu estou buscando, né, é o meu valor do x, que eu não sei ainda. Né? Só que perceba, se eu olhar para a base, esse x mais esse ponto aqui, CM, né, vai me dar a altura completa do triângulo da base. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de y, tá bom? Então, o meu BC é igual a x e o CM, que é um ponto médio aí, vai ficar y. Então, x mais y, né, é equivalente à altura do triângulo equilátero da base. Tá bom? E eu vou precisar dela também, porque para eu saber a área, né, desse rapaz aí. Vamos lá. Bom, então, nesse contexto aí, o que a gente tem? A gente tem ainda aqui esse lado BE, é a própria aresta do tetraedro. O lado EF como um todo também é uma aresta do tetraedro, que é L. E o lado BF também é a aresta do tetraedro, porque o triângulo aí da base é equilátero. Sabendo o valor, né, sabendo o valor dessas arestas, é possível calcular o valor da altura do triângulo equilátero? A resposta é sim, é possível. Tá bom? Como é que a gente pode visualizar isso daí? Né? Ou seja, como é que a gente pode
tentar encontrar esse valor da altura. Né? Você pode usar, né, Pitágoras aqui também. Por quê? Porque você pode pegar o triângulo agora, né, olhando para essa figura da base. Né? Você pode pegar o triângulo BME, né, e tentar trabalhar aqui em cima dele somente. Né? Aqui é L, M vai ser L sobre 2, tá bom? Tudo bem? E quem é o nosso BM? É justamente o que a gente está procurando, que é a altura do triângulo equilátero da base. Né? Então, BC mais CM é o nosso BM. Tá bom? Então, usando Pitágoras aqui, eu sei que L quadrado vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado, mais o segmento BM quadrado. Tá bom? Então, quem vai ser minha altura? Então, vamos lá. L ao quadrado mais L ao quadrado vai ser igual, né? Desculpa. L ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado sobre 4 mais BM quadrado. Né? Se eu passar o L sobre 4 para o outro lado, vai ficar assim, BM, que é a altura do triângulo equilátero da base, igual a L menos L ao quadrado sobre 4. Se a gente tirar o MMC aqui e resolver a fração, vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Se você tirar a raiz quadrada de todo mundo, você chega à conclusão que a altura de um triângulo equilátero, né, é L raiz de 3 sobre 2. Olha como é interessante que eu nem precisei me apegar à expressão da altura de um triângulo equilátero para encontrar, né, o valor, tá certo, desse segmento aí. Né? Tá bom? O importante aqui é o seguinte, que eu descobri quanto é que vale o BM, mas eu também preciso, né? Então, assim, do jeito que está aqui, eu sei calcular já a área do triângulo. Na verdade, a gente consegue calcular a área de um triângulo equilátero, né? Se você souber essa expressão, você não precisaria se preocupar com isso, né? Mas digamos que você não sabe, você tem que recorrer à altura, né? Se você tem que recorrer à altura do triângulo equilátero, né? E depois você vai ter que recorrer à base, né? A base, obviamente, é o próprio L, como você está vendo aqui, ó, né? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a área do triângulo, a área da base, simplesmente, né? Vou pegar aqui a área da base, já sai fácil, né? Porque vai ser o quê? Vai ser 1 meio da base, que é L, né? Vezes a altura, que é o nosso BM. Então, isso aqui vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Que é a área de um triângulo, né, equilátero. Né? Se você já soubesse aí desde o começo, você poderia até usar, mas se não soubesse, já é facilmente aí encontrado. Né? Para descobrir o x, né, ou o y, né, porque perceba que agora o que está faltando é calcular a altura da pirâmide, porque eu já sei a área da base, eu só não sei a altura da pirâmide. Né? A altura da pirâmide eu vou ter que usar esse triângulo, né, ABC, e encontrar a altura a partir do x também. Né? Então eu tenho um problema aí matemático que eu vou ter que, querendo ou não, usar o fato, né, de que existe um ângulo aqui nesse triângulo equilátero, né, que é de 60 graus, né, ou conforme a gente já viu, né, em termos de radianos, né, π sobre 3 radianos. Né. Então, esse ângulo aí de 60 graus no triângulo equilátero, tá bom? Ele é cortado, né, digamos, na metade, por essa bissetriz. E essa bissetriz, assim como o segmento BM, corta, né, passa pelo ponto central e corta o ângulo em 2. Percebe aqui? Então, se você pensar no triângulo equilátero, todas as bissetrizes cortam o ângulo em 2 e passa pelo ponto central, que é o centro geométrico do triângulo equilátero. Né? Então, ó, esse triângulo aqui, ele dá origem a um novo triângulo. Olha como é uma brincadeira aqui, né? Você tem que subdividir em vários triângulos, né? Que eu posso encontrar o y a partir dele. Né? Porque agora, se eu fizer essa brincadeira, eu tenho o seguinte, eu tenho um triângulo agora que é EMC, onde o CM, que é o que eu quero, é o y. Né? Aí vocês, mas você quer o x. Não, tudo bem, mas se eu souber o valor do BM total, como eu já sei aqui, que é raiz de 3 L sobre 2, eu souber o y, eu só subtraio para encontrar o valor do x. Né? E aí fica mais fácil as contas. Né? Esse triângulo aqui, que eu acabei de selecionar, ele tem um ângulo agora de 30 graus. Ele foi cortado, né, a metade. E eu sei que o valor do AM é L sobre 2, porque é a metade da aresta. Então eu vou usar agora aqui uma expressãozinha para o ângulo de 30 graus, né? Usar as relações trigonométricas que a gente conhece para os ângulos. Né? Vou usar o fato de que, por exemplo, o ângulo, né, sem precisar usar aqui a hipotenusa, né, esse aqui é um cateto oposto ao ângulo, isso aqui é um cateto adjacente. Tá
tá bom? Existe uma expressãozinha que é a tangente de 30 graus, né? Quando você tem um cateto oposto e um cateto adjacente, tangente vai ser o cateto oposto, que é CM, dividido pelo cateto adjacente, que é M. Né? Fica mais fácil quando você usa a tangente de 30, tá bom? Quanto que vale, né, a tangente de 30? Tá certo? Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Isso vai ser igual a CM, que é o que eu quero saber, que é o Y. E o EM é L sobre 2. Então, daqui a gente tira aqui raiz de 3 sobre 3, né, que multiplica L sobre 2 é igual ao nosso CM. Né? Ou seja, CM, no final das contas, que é o nosso Y, certo? É igual a L raiz de 3 sobre 6. Né? Pronto. Agora que eu sei o BM e eu sei o CM, eu consigo calcular o nosso BC, que é o X. Né? Tá bom? Como é que a gente faz? Então, se naquela altura do triângulo equilátero da base, né, BM é igual a BC mais CM, né, o que a gente tem? Então, BM é igual a BC, segmento BC mais segmento CM. Eu consigo encontrar aqui quanto? Eu consigo encontrar aqui o BC, que é o meu X, né, ele é igual a BM, que é L raiz de 3 sobre 2, né, menos CM, que é L raiz de 3 sobre 6. Né? Se você tirar a MMC aqui, você descobre que é 6, né? E fica 3L raiz de 3 menos L raiz de 3. Né? E dá 2L raiz de 3 sobre 6. E no final das contas é L raiz de 3 sobre 3. Então esse aqui é o nosso, né, BC. Então o BM total é L raiz de 3 sobre 2, o CM é L raiz de 3 sobre 6 e o BC é L raiz de 3 sobre 3. Terminou a questão? Claro que não. Né? Tá faltando a gente agora colocar esse resultado do BC aqui, novamente fazer com L, né, para calcular a altura. Eu já sei quem é a área da base e agora eu sei a altura. E aí eu vou saber o volume da pirâmide. Vamos fazer aqui do outro lado. Então aquele triângulo lá era um triângulo retângulo formado pelos pontos A, B, C. Né? Aqui era a altura da pirâmide. Aqui é o X, que é o nosso BC, que a gente acabou de encontrar. E aqui é o L. Né? Ou seja, esse triângulo aqui, do jeito que a gente encontrou, ficava assim, ó. A, né? C, B. Né? Esse cara é L, esse rapaz é H. Né? E o BC, que é o X que a gente acabou de encontrar, era L raiz de 3, né, sobre 3. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Novamente, teorema de Pitágoras. Né? Não tem como fugir. L ao quadrado é igual a H quadrado mais L raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Né? Então, o nosso H vai ser L ao quadrado mais, menos, né? Passando o negativo para lá. L ao quadrado vezes 3, né? Isso aqui vai dar L ao quadrado, dividido por 9. Então, o nosso H, que é a altura da pirâmide, ou do tetraedro, você pode chamar também, né? Vai ser a raiz, né? Vamos tirar aqui a raiz de todo mundo, L ao quadrado menos L ao quadrado, aqui dá 3, né? Então, sobra 3, aqui é 1. Então, vai ficar L ao quadrado, 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Né? Então, a altura da pirâmide, né, vai ficar L raiz de 2 terços. Tá bom? Isso aqui vai ser a altura da pirâmide. Certo? Do nosso tetraedro. Tudo bem? Então, como é que fica agora o volume? O volume da pirâmide. A gente já está terminando o problema. É 1 terço da área da base vezes a altura, que é o H. Eu encontrei, a área da base era L raiz de 3 sobre 4, que multiplica 1 terço da própria equação aqui, e multiplica o H. O H que é a altura da pirâmide, né? É L raiz de 2 raiz de 3. Bom, cancela todo mundo. Esse raiz de 3 com esse raiz de 3. O volume aqui, então, do tetraedro regular vai ficar raiz de 2
sobre 12, tá bom? L ao cubo, tá bom? Esse aqui é uma expressão, né, geral, que você não precisa substituir valor nenhum, que é o volume do tetraedro regular, tá bom? Se ele está dizendo que a arética é 1, se o L for 1, então a resposta para o nosso problema é raiz de 2 sobre 12. Não, você precisa resolver, né, isso aqui não, pode deixar assim mesmo, fica mais organizado e é um valor fechado. Né? Tá bom? Então é isso. Continha um pouco trabalhosa, né, para calcular, tem vários triângulos retângulos, mas se você fizer com calma aí, você consegue também reproduzir. Tá, ok? Bom, questão 18 aí diz o seguinte: imagine que 8 cubos de gelo, todos perfeitos, né, e com o mesmo volume, foram colocados dentro de um recipiente de vidro em forma de paralelepípedo, retângulo, que se encontra vazio. Quando os cubos estavam totalmente derretidos, observou-se que a água contida no recipiente atingia 1/5 da sua altura interna. Né? Sabendo que o recipiente tem capacidade para 2 litros de água, quanto era o volume de cada cubo de gelo? Tá bom? Então, esse problema aí é um problema simples, que vai necessitar que você faça apenas volumes de paralelepípedo. Né? Então, você tem um recipiente em forma de paralelepípedo, tá bom? Inicialmente vazio, né? Tá bom? E ele diz que o recipiente ele tem uma capacidade, né? Eu vou colocar aqui as dimensões A, B e C, mas ele não falou nada, mas eu vou dizer que o volume total, que é A, B, C, né? Ele diz que é 2 litros. Tá bom? Aí ele diz o seguinte: os 8 cubos de gelo, então você tem aqui 8 cubinhos de gelo, né? Foram colocados dentro do recipiente. Tá bom? E o que acontece? Derreteu. Né? E ele quer saber, baseado na altura que subiu o líquido, né, que depois derretido, quanto que vale, né, quanto que vale o volume de cada cubo de gelo, certo? E aí eu vou comentar uma coisa que para a questão não é importante, que a gente vai desconsiderar, mas que para uma situação física é importante. Né? A gente aqui vai considerar que o volume, né, do gelo, dos 8 cubos de gelo, tá bom? Ao derreter, né, ou seja, ao passar pelo que a gente conhece aí na física por transição de fase, né, sólido para líquido, né, a gente vai considerar que o volume, né, tanto do gelo como do líquido que derreteu é o mesmo. Né, mas fisicamente não é. Certo? Você sabe muito bem, na sua experiência diária aí, por exemplo, que se você colocar uma garrafa, né, cheia, tá certo? De água, de líquido, sem água, né, de forma geral, dentro do congelador, tá certo? A probabilidade dessa garrafa quebrar é muito grande. Por quê? Porque o volume na fase sólida do gelo é muito maior do que o volume na fase líquida, tá certo? Com a mesma massa. Então, você tem um material na fase líquida aí, que no caso aqui é a água, tá certo? E quando ele passa para a fase sólida, tá certo? Ele, ao transitar, né, o que a gente conhece como transição de fase líquida, sólido, ele tem um volume aumentado, tá bom? É por isso que, em geral, as garrafas aí de vidro, né, até mesmo algumas de plástico, né, elas quebram, né, porque você tem uma expansão, tá certo? A mesma massa ela se expande na fase sólida. O volume do gelo não é igual ao volume da água. Né? Aqui o nosso problema, ou seja, o gelo ao derreter, tá certo? Ele vai ocupar um volume menor, em princípio, fisicamente falando. Então, se você quiser ser chato mesmo, né, ser um físico chato, você vai dizer que essa questão aqui não tem solução, a menos que você forneça aí, né, a densidade do gelo e a densidade da água, tá bom? Então, como a gente não quer ser chato, que é um problema só de matemática, tá bom? Então, eu vou considerar que o volume dos 8 cubos de gelo, né, é equivalente ao volume do líquido, né, da água, no recipiente. Tá bom? Mas, fisicamente, saiba que isso aqui não é verdade. Né? Mas aqui na questão a gente vai considerar. Então, o volume de 8 cubos de gelo, eu vou dizer que é um volume de água líquida, né, que está contida no recipiente, tá certo? E ele diz o seguinte, que a água contida no recipiente, né, ela vai para uma altura que é 1/5 da altura do recipiente. Então, se essa altura aqui é C, a altura original é C, a altura na qual a água ficou, tá certo, dentro do recipiente, ela é 1/5 de C. Então, essa altura aqui é 1/5 de C. Ora, se a altura é 1/5 de C, quanto é que é o volume de água? Vai ser A
vezes B, que é a base, né? Vezes 1/5 de C. Tá certo? Então eu tiro daqui que o volume, 8 vezes o volume do gelo, do bloquinho de gelo, vai ser A, B, C sobre 5. Tá certo? Quem é ABC? 2 litros. Ele diz na questão, é o volume do recipiente. Então, você chega à conclusão de que, se você fizer aqui produto dos meios, produtos extremos, 40 vezes o volume do gelo é igual a B, C, é igual a 2 litros. Então, o volume de gelo, de um bloco de gelo, de um cubo de gelo, né, é 2 sobre 40 litros, que é igual a 0,05 litros. Tá bom? Ou, se você quiser colocar em outras unidades, né, seria 50 ml. 50 ml. Bom, então, isso aqui é a resposta da questão, 50 ml. Só que vamos voltar à questão. Na questão ele dá umas opções, né? Você tem a questão do tipo ABCDE, né? No caso aí só ABC, A, B, C e D. Ele pede uma resposta em centímetros cúbicos, tá certo? Então, a gente vai usar aqui que o fato de que 1 ml, né, é equivalente a 1 centímetro cubo. Nunca esqueça disso. 1 ml é 1 centímetro cubo. Então, 1 ml, 1 mililitro, né, é como se fosse um cubo aí de 1 centímetro, né, em termos de volume. Né? Então, 50 ml, obviamente, fácil você ver que é 50 centímetros cúbicos. Né? Então, o volume aí do bloco de gelo é 50 centímetros cúbicos, que na questão, né, que ele pede lá é o item A. Tá certo? Então, é isso. Né? Aqui a gente considerou que o volume do gelo é igual ao volume da água. Importante aí para você que vai ser um físico aí futuramente, né? Saber que isso não é verdade. Tá bom? Isso não é verdade. Fisicamente falando, eles têm densidades diferentes. Consequentemente, eles a mesma massa produz volume diferente. O gelo é maior. Tá bom? Fazer a última questão aqui, questão 19, né? Diz o seguinte: a fim de lavar o seu carro, um rapaz retirou a água de um reservatório que é em forma de paralelepípedo, né? Ou seja, um reservatório em forma de paralelepípedo, que estava completamente cheio, utilizando um balde cuja capacidade é de 10 litros, tá bom? Que sempre saía completamente cheio, ou seja, ele sempre tirava a água aí com o balde sempre cheio. Né? As dimensões do reservatório, comprimento, largura e altura, de onde o rapaz retirou a água, eram respectivamente 5 por 3 por 1,5, por 1,2 metro. Né? Após lavar o carro, o rapaz verificou o nível da água do reservatório, que ele diminuiu o equivalente a 1,2 centímetros. Então percebe que ele já está fazendo aí uma misturada danada das unidades, né? Litros, metros e centímetros. O número de baldes que ele utilizou foram, né? Então ele quer saber o seguinte: o recipiente estava cheio, né? E o rapaz retirou aí uma quantidade de baldes de água também completamente cheio, e o nível do reservatório desceu aí 1,2 centímetros. Quantos baldes ele tirou? Né? Bom, essa questão também usando novamente aqui um paralelepípedo, tá bom? Não é tão difícil também, como você possa imaginar, né? Porque ele já te dá as dimensões aí completas do reservatório. Ele diz que é 5 metros, né, por 3 metros por 1,2 de altura. Tá bom? 1,2 de altura. E aí ele diz o seguinte: o reservatório estava completamente cheio. Depois que ele retirou o balde, né, de água para lavar o carro, né, o nível desceu aí o equivalente a 1,2 centímetros. Né? Desceu pouco, né, obviamente. Né? Um reservatório desse grande aí de 5 metros por 3 metros é algo realmente grande. Né? Então, eu estou exagerando aqui no desenho, mas a altura que desceu, né, é 1,2 centímetros. Então, perceba aí que é bem distante, né? É 1/100º, né, da altura inicial, que é 1,2 metros. Tá bom? Quantos baldes foram utilizados? Olha, aqui o que a gente pode imaginar? O volume de água que foi retirado, você consegue calcular. O volume de água retirado vai ser o quê? A base, 5 metros, que multiplica a largura, desculpa, que é 3 metros, e 1,2 centímetros. Aí tenha muito cuidado aqui, tá certo? Porque as unidades são diferentes, 1,2 centímetros. O que você deve fazer? Colocar todo mundo na mesma unidade, para começo de história. Né? Então, o volume retirado, 5 metros, né? Você tem que descer para decímetros, é uma unidade, e mais outra vez mais 10 vezes 10, né? Então vai ficar para centímetro, vai ficar 500 centímetros. Que multiplica 300 centímetros e multiplica 1,2 centímetros.
O volume retirado, só para a gente ter uma ideia aqui da quantidade, né? Vai ser o quê? 180, então você tem 5 vezes 3, né? Que dá 15, vezes 1,2 vai dar 18. Então você tem mais 4 zeros aqui, então 18, então vai ficar 180 mil centímetros cúbicos. Tá bom? Esse foi o volume aí retirado de líquido. Tá? E ele diz que os baldes saíam completamente cheios também e tem um volume de 10 litros. Aí você vai ter que converter também. Ó. Vamos lá. 1 ml, 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. 10 litros, né, são quantos ml? Então, 1 litro é 1000 ml. 10 litros é 10.000 ml. Tá bom? Isso aqui vai ser X, então, consequentemente, o nosso X, que é o volume do balde em centímetros cúbicos, né, é 10.000 centímetros cúbicos. Tá bom? 10.000 centímetros cúbicos, isso aqui é o volume do balde. Tá bom? Ora, se o volume retirado total foi 180 mil centímetros cúbicos, o volume do balde é 10.000 centímetros cúbicos, né? O volume retirado vai ser N vezes, né? Que é o número de baldes que foram retirados, vezes o volume do balde. Então, você tem aí simplesmente que N é o volume retirado dividido por o volume do balde. Certo? Então, volume retirado 180 mil. Como está na mesma unidade, eu posso fazer a divisão tranquilo. Certo? 10.000 centímetros cúbicos. E aí é importante ter as mesmas unidades, porque você vai ter um valor que é adimensional, que é o N. Essa aqui é adimensional. Cancela todos os zeros aqui dessa divisão. Você tem como resultado N igual a 18. Né? Ou seja, 18 baldes. Bom, questão simples, sem dificuldade, porque trabalha com figuras simples, que é o caso paralelepípedo. Tá bom, pessoal? Então, é interessante você revisitar essas questões aí para tentar refazer, né? Sem olhar bem como é que foi a resolução aqui. Né? E depois eu passo essa lista de exercícios ainda daqui a esses dias, né? Até a próxima semana para vocês aí. Tá bom? Então é isso.